Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Fiquemos de pé, vamos dar início ao culto desta noite, mais um culto de ensino, culto da palavra de Deus. Quantos necessitam de oração, irmãos? Presbítero irmão Esquil, procedendo com a palavra de oração. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, querido e amado, Deus bondoso, Deus bendito, damos graças a Ti, Senhor, glorificamos, ó Pai, a Ti, Senhor Deus. Pai, abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que já chegaram para cultuar, para Te adorar, Senhor. Abençoa, ó Pai querido, cada um, ó Pai, daqueles Seus filhos que estão a caminho, venha trazê-los em segurança, Deus. Pai, abençoa, Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pela essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Sua casa nesse dia tão especial, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, para ouvirmos ao Senhor falar conosco, com cada um dos Teus filhos, ó Pai. Usa, meu Deus, Teus filhos que estarão louvando, estarão testemunhando, ó Deus, estarão glorificando a Ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Usa Teu servo, papai, que estará ministrando a Tua palavra esta noite. É o que eu Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar, irmãos, vamos adorar ao Senhor. Presbítero irmão Wilson, ali da nossa congregação de Santa Bárbara, estará adorando a Deus juntamente com a igreja. Vamos todos juntos, irmãos, formar um grande coral, exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos louvar ao Senhor, hino de número 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e os seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim
chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em continuidade, irmãos, irmão Albino estará louvando ao Senhor com mais um hino. Todos juntos, irmãos, vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Irmão Albino adorando ao Senhor com mais um hino. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvemos ao nosso Deus com o hino de número 334. Mi maior, viu? Mi. O fim de todas as coisas vem, não tarda. Cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remido. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pôs ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Quem porém deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso
cruz. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, fiquemos de pé. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Quero convidar o presbítero irmão Tiago, dirigente ali da nossa congregação do Canaã, o aniversariante da noite, estará procedendo com a leitura da palavra de Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Não é fácil fazer 25, irmãos. Sinto o peso da idade já. Abram comigo as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós leremos do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Quero convidar o presbítero irmão Gilmar para essa palavra de oração. Irmãos, presbítero, nosso irmão Pedro, pastor Pedro Tempone, irmãos, pede oração da igreja para o seu netinho, que hoje foram ali em Votuporanga fazer um procedimento médico, carece das nossas orações, tanto também a sua sogra precisa também de um milagre do Senhor. Quantos mais nesta noite, irmãos, necessitam das orações dos santos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Amado Deus e Pai, pela Tua graça, Senhor, mais uma vez o Senhor nos presenteia com esta oportunidade, ó Pai, de estarmos neste local para adorar, para louvar, para bendizer, para exaltar a Ti, Senhor, na Tua majestade, no Teu poder e na Tua graça. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração. Nesta noite, Senhor, neste culto de ensino, estamos aqui, Senhor, aleluias, como discípulos diante de Ti, Senhor, com os nossos ouvidos bem abertos e os nossos corações, Senhor, atentos à Tua palavra. Fala, Senhor, ao Teu povo nesta noite, direciona-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, pois somos carentes e necessitados. Pai, esta é a nossa oração no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós já vamos ouvir as nossas irmãs do círculo de oração adorando ao Senhor. Estou vendo uma cooperação boa aí das irmãs de Pedranópolis, que Deus abençoe. Vamos ouvir todas as irmãs, isso, na nave da igreja, todas
vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nesta vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando não imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que ele fez, palavras de louvor me dizia. Aleluia, de dia fui eu, pedra da coluna do fogo fui eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Pedra do maná do céu fui eu, pedra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá, onde vista teu pé, abençoa-seja. Eu vou, me exalto, me abadiou, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu posso mandar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, ele vai sempre. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Lembra da nuvem de dia fui eu, lembra da coluna de fogo fui eu, lembra do maná do céu fui eu, lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Deus te abençoa aqui, Deus te abençoa lá, onde vista teu pé, abençoa-seja. Eu vou, me exalto, me abadio, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu posso mandar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, ele vai oh, glória! Amém. Deus abençoe. Quero lembrar a toda a igreja que todas as terças-feiras, irmãos, todas as terças-feiras, das 7 da manhã até as 16 horas, nós temos oração aqui no Templo Sede. Então, todas as terças-feiras, fica esse convite estendido a toda a igreja, a todos os irmãos, a todos quanto gostam de orar. Quarta-feira, irmãos, segue-se os trabalhos normalmente. Quarta-feira, culto de ensino na congregação de Dulcelina. Nós sempre estamos avisando os irmãos, aqueles que gostam de louvar, de pregar. Você tem esta oportunidade de estar ali, indo ali na congregação de Dulcelina, ou nas quintas-feiras, em uma das nossas congregações, todas as quintas-feiras, culto em todas as nossas congregações, onde a igreja tem liberdade para assim estar
cultuando e adorando o nome do Senhor Jesus. Eu lembro também os irmãos, sábado pela manhã no templo sede, todos os sábados pela manhã nós temos uma manhã de consagração, das 8 às 9 horas, para os irmãos também que gostam de tirar aí um período com Deus. Todos os sábados, das 8 às 9, nós temos oração aqui no templo sede. Por último, irmãos, eu quero avisar os irmãos que dia 28 agora, nós teremos cruzada evangelística ali na congregação do Universitário. Está lá, dia 28, 19h30, cruzada evangelística. A modalidade é a mesma, irmãos. Nós estaremos saindo aqui do templo sede, com uma grande carreata aí, em destino à nossa congregação do Universitário, mas o pastor D'Amato tem falado que lá já vai estar o evangelismo desde cedo, né? Quero convidar o pastor D'Amato para estar falando sobre essa cruzada evangelística ali no Parque Universitário. Paz do Senhor, irmãos. Então, queremos convidar os irmãos para estar conosco, os dirigentes. Nós vamos começar a fazer evangelismo ali na sexta-feira, nos bairros próximos, né? Vai passar um carro de som também, provavelmente vai acontecer. E no sábado, aquele horário, a partir das 16 horas, nós estaremos lá. Os irmãos que gostam de evangelizar podem estar participando conosco. Outro sim, na parte da manhã, nós vamos fazer aquela oração que sempre tem aí nas cruzadas, né? Nós vamos fazer oração pelas pessoas que passam de carro, de moto, a pé. E vai ter um trabalho também a partir de 8 da manhã, um trabalho médico para medir pressão arterial, glicemia, batimento cardíaco e alguns conselhos médicos. Então, os irmãos que precisarem, no dia 28, nós vamos estar fazendo, depois vou conversar com o pastor, acho que tem algumas outras coisas, né, pastor? Vai ter um advogado lá, parece? O senhor não está sabendo, não, né? Depois vou conversar com o pastor, mas até então está confirmado, lá nós temos vários estudantes de medicina e eles vão estar fazendo um trabalho lá especial, já aproveitando assim o dia, né, e fazer aquele trabalho da saúde. Então, todos os irmãos que quiserem estar participando, na parte da manhã, quiser fazer, medir a pressão, fazer teste de glicemia, nós estaremos lá em nome de Jesus, amém? Tá, irmãos, esse trabalho é nosso, é um trabalho do campo, está estendido a toda a igreja, então todos os irmãos poderão estar participando. E neste dia também, irmãos, benção pouco é bobagem, né? Nós teremos também batismo nas águas. Então, dia 28 às 14h30, ali na congregação do bairro da Brasilândia, nós teremos batismo. Então, os senhores obreiros, dirigentes, tendo algum candidato lá, acredito que já está preparando o discipulado. Depois precisa procurar nosso irmão Júnior para trazer as fichas. Então, nós temos aí esse trabalho do discipulado, porque também no dia 28 teremos batismo nas águas e logo após o batismo estaremos todos juntos ali, reforçando o batalhão, trabalhando ali na cruzada evangelística ali no Universitário. Dia 21, irmãos, nós teremos um trabalho com o departamento infantil, né? Não tem a imagem aí? Então, estou sendo informado aqui que dia 21 teremos um trabalho infantil na congregação de Dulcelina, um evangelismo ali com as crianças. A partir de que horas? A partir do meio-dia, irmãos. Então, teremos um trabalho em especial na congregação de Dulcelina, na parte da tarde aí. Os irmãos depois procurem os nossos irmãos, dirigentes da congregação, para estar se inteirando ao trabalho. E logo mais à noite, irmãos, nós teremos também culto com a participação de todos os jovens, naquelas modalidades que nós já trabalhamos, em duas das nossas congregações. A congregação do Alto das Paineiras, né, estará recebendo parte dos nossos jovens, e também a congregação de Iracema estará recebendo também os nossos jovens. Então, teremos um trabalho em especial com todos os jovens, onde todos os pais,
responsáveis poderão estar participando deste grande trabalho. Quem entendeu, diga amém. Então está aí os avisos, vamos todos estar trabalhando para o Senhor Jesus. Antes que nós recolhemos os dízimos e as ofertas, os irmãos bem sabem, foi divulgado aqui no sábado, que nós estamos aí, irmãos, em um grande sorteio da moto Shinerai, né? Ali, irmãos, ó, você que queira ganhar essa moto aí, nós estamos aí vendendo o cupom por apenas R$25, e a venda, irmãos, desse cupom estará sendo revertido para o nosso trabalho, que é o nosso terreno. Então, os irmãos que ainda não adquiriu, ou você ainda não comprou um cupomzinho, ou não vendeu, irmãos, procure os nossos obreiros. Pastor, eu quero pegar um carnezinho aí com 10, porque eu vou vender. Então aí, irmãos, você poderá estar adquirindo uma moto, sabendo de que, irmãos, esse trabalho também será revertido para o nosso terreno, pois estamos avançando aí, em nome de Jesus. Amém? Giacomo Guimarães, ore ao Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Você pode louvar a Deus a essa noite. Você está no melhor lugar, a casa do Senhor. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas irmãs por este tão belo louvor. Irmãos, agora no começo de abril também teremos um trabalho com a EBD. Faço aqui questão de convidar o presbítero Micael mais uma vez para convidar a igreja, irmãos, para este trabalho do Qualiped, com todas as especificações. Não sei se já foi encerradas as inscrições, mas o presbítero Micael estará informando a igreja sobre esse trabalho em especial. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, nós queremos louvar a Deus com alegria, porque o Senhor Deus abençoou e os irmãos abraçaram as inscrições para este trabalho do primeiro Qualiped, que é uma qualificação para os professores, todos aqueles que já trabalham ou que um dia irão trabalhar com a escola bíblica dominical. Nós fechamos as inscrições no domingo à noite e também no dia de ontem, na segunda-feira, com 213 pessoas inscritas para a glória de Deus. Nós louvamos a Deus. Eu quero agradecer pastor Samuel, pastor Rubens, obrigado pela oportunidade de estar sempre divulgando, todos os companheiros, todos os irmãos, os pares que compõem a diretoria da EBD conosco. Deus abençoe poderosamente. E agora, irmãos, se você não deu o seu nome, mas quer participar, nós mandamos lá na gráfica para produzir alguns materiais a mais. Então, no dia do trabalho, no dia 2 de abril, que é a quinta-feira, na abertura, nós estaremos com uma equipe ali na entrada da igreja, disponibilizando o kit, a apostila e o crachá para os irmãos que perderam o prazo das inscrições. Amém? Irmão Micael, qual é a única diferença se eu adquirir ali na hora? O seu crachá e o seu certificado virá com o nome em branco. Então você vai precisar preencher a mão, preencher a caneta, a parte do crachá e também do certificado. Aqueles que fizeram as inscrições, o crachá e o certificado já vai vir com o nome impresso ali da gráfica. Amém, queridos? Uma apostila maravilhosa, capa colorida, 30 páginas, né, pastor Samuel? Conteúdo maravilhoso. E pastor Caramuru vai estar conosco, é alguém habilitado, capacitado a nos ensinar, principalmente neste trabalho de EBD, de Escola Bíblica Dominical. E toda a igreja está convidada para participar conosco. Amém, irmãos? Irmão Micael, eu não vou adquirir o material, mas eu quero participar, eu quero vir. Está convidado, está liberado para toda a igreja. Quinta-feira, dia 2, nós teremos a primeira aula com o pastor Caramuru a partir das 19h30. Na sexta, que é feriado, às 14h e também às 19h da noite. Amém? Agora, o intensivão. Esse trabalho aqui é para professores, adultos, diga comigo, classe dos adultos, jovens, juniores e classes infantis. Todas elas. Esses professores destas classes, aí nós temos um outro encontro marcado no sábado, a partir das 7 da noite, que nós estudaremos. Nós teremos 4 ambientes aqui na igreja sede funcionando. Nós aprenderemos sobre a lição do próximo trimestre. Então será o intensivo com estas 4 turmas, com estas classes, para nós entrarmos no segundo trimestre de 2026, preparados e habilitados para ensinar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Queridos irmãos, os irmãos querem parabenizar o presbítero Tiago pela passagem do seu aniversário. Pode dizer comigo amém? Presbítero irmão Braga, irmã Ivana, amanhã vão completar 30
e 7 anos de feliz união. Cadê a irmã Ivana? Fica de pé. Está ali a irmã Ivana. Os irmãos querem parabenizar o casal. Pode dizer comigo amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero... Presbítero irmão Eliseu está fazendo aniversário hoje. Ontem. Foi ontem. Os irmãos querem parabenizar o presbítero Eliseu. Pode dizer comigo amém? Amém. Deus abençoe o presbítero Eliseu pela passagem do seu aniversário. Quero convidar o pastor Isaías, irmãos, estará orando ao Senhor. Após a oração, nosso pastor ao microfone da igreja. Oramos a Deus. Glorioso e eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença. Já ouvimos aqui, Senhor, hinos que alegrou nosso coração. E desta feita, Senhor, nós estaremos ouvindo a Tua gloriosa palavra. Venha falar conosco nesta noite, Senhor. Que todos quantos aqui se encontram nessa noite possam estar prontos para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra seja um bálsamo para o nosso coração nessa noite. Aquele que chegou aqui abatido, angustiado, possa receber, Senhor, a Tua palavra e sair daqui transbordante de gozo. Fica conosco e nos dê uma palavra do céu para o nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro dos Salmos, o de número 73. No livro dos Salmos, o de número 73. Vamos fazer uma leitura alternada. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Não partilham das canseiras dos mortais e nem são afligidos como os outros. Os olhos saltam-lhes de tantas gorduras, do coração deles brotam fantasias. Abre a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita.
quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Amém. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Podeis assentar. Irmãos, quando nós olhamos o Salmo de número 73, Asaf, maestro, tanto na época de Davi, depois um tempo parado e voltou a preparar o coral para a inauguração do templo construído por Salomão. E ele começou a analisar a vida dos ímpios em sua volta, e ele começou a notar que para eles não havia aperto. E ele começa a dizer por que o justo sofre e o ímpio é bem-sucedido na vida. Porque as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus. E aqueles que fazem o bem, a sua recompensa é imediata. Porque coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas. Talvez seja a mesma pergunta que você vive fazendo o tempo todo. Era a forma em que Asaf portava e perguntava para Deus. Talvez nós começamos a analisar e dizer, porque homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão, e homens perversos, como Herodes, estão no trono? Porque um homem como o apóstolo Paulo, ou homens como o apóstolo Paulo, são degolados, enquanto os devassos e perversos como Nero estão governando o mundo. Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus, eles passam por dificuldade e ainda têm que suportar a disciplina de Deus. Isso são perguntas que, de vez em quando, as pessoas estão fazendo. E o grande patriarca Jó, ele expressa esse drama. Quando nós olhamos Jó no capítulo 21, do verso 7 a 15, depois Abacuque, no capítulo 1, do verso 4 até o 13, expressa também a sua angústia. E agora Asaf expressa o seu conflito, porque o ímpio prospera e porque o justo é castigado. Vale a pena ser fiel a Deus? É a pergunta que ele faz aqui. Tem algum proveito ser justo? Quando nós olhamos do verso 1 até o 14 deste salmo, nós vamos ver aqui o crente na janela da tentação, com os pés na estrada escorregadia. Você está com os pés no lugar escorregadio? Quando inveja as pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. É o verso 2 e o verso 3 do texto que lemos.
você está com os pés em lugar escorregadio. Quando você inveja as pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Porque achamos, ou alguém acha, que riqueza traz felicidade, que o dinheiro que alguém tem faz ele feliz. E aí Asaf começa a dizer, porque eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar as minhas contas em dia, enquanto o meu vizinho de uma só tacada consegue resolver os seus problemas financeiros. Para mim, o rigor da lei, para ele, os favores. Para mim, o trabalho, para ele, as recompensas. Para mim, tenho que me desdobrar para pagar as contas em dia, manter os filhos na escola e pagar o plano de saúde. E para os ímpios, as benesses vêm por atacado. Asaf, ele olhou pela janela da tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes e ver a prosperidade dos perversos. Eles são arrogantes, mas são ricos, são fortes, são populares, são aparentemente felizes. E aí, quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, ele viu que estava em desvantagem com os perversos. Asaf começou a olhar para a vida com egoísmo e sentiu-se injustiçado, quando nós olhamos no verso 13. E aí diz ele que daí os seus pés quase se resvalaram. Ele diz, eu estava andando por um caminho escorregadio. Você está com os pés no lugar escorregadio, quando olha para a prosperidade do ímpio, em contraste com as provações dos justos. Porque o ímpio prospera, cresce, torna-se pujante. Tudo que ele põe a mão parece que se multiplica em dinheiro, em prosperidade. Ele, ao contrário, em vez de prosperidade, enfrenta provações. Asaf diz, está errado esse negócio. Ele diz que em vez de ver riqueza, ele de contínuo é afligido. E ele dizia, a cada manhã eu sou castigado. Ele não tem folga. Ele vive diariamente no moinho de Deus, na fornalha de Deus. Ele sai de um problema e entra no outro, sai de uma prova e entra noutra. E ele disse, para o ímpio, a riqueza. Para mim, o chicote. Para o ímpio, o conforto. Para mim, o castigo. Esse negócio não dá certo. O que adianta eu servir a Deus? Aí Asaf entra em crise quando ele olha a qualidade da vida dele com a do ímpio. Parece que o ímpio é mais feliz do que ele. Você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Os ímpios são soberbos, arrogantes, violentos. Como ele diz aqui no verso 6. No 7 ele disse, os ímpios vivem nababescadamente em fanforronices intermináveis. Asaf também gosta de escrever difícil, hein? Os ímpios
desandam a boca para falar impropérios contra o próximo. O ímpio desanda a boca para falar contra Deus, e eles não têm limite na sua insolência. Aí no 10 ele diz assim: os conselhos dos ímpios são muito mais aceitos a despeito de suas leviandades. Ele diz: Senhor, todo mundo quer ser como o ímpio, porque a vida deles é diferente, a forma em que eles se apresentam. Mas só que quando Asaf olha para a sua vida, aí diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Porque se você ficar na janela da tentação, avaliando a vida só pelas aparências, você também vai pisar em terreno escorregadio. Quantos que já desistiram de ter um coração puro? Quantos que já desistiram de ter mãos inocentes? Porque simplesmente estão olhando o ímpio prosperar em seu caminho. Você está com os pés no lugar escorregadio? Quando olha para as blasfêmias dos ímpios, em contraste com a linguagem santa do justo. Porque os ímpios, eles falam contra os céus, eles falam contra a terra, contra Deus e os homens, e mesmo assim prosperam, mesmo assim se tornam famosos, mesmo assim têm uma vida tranquila. Asaf, entretanto, percebeu que se apenas tivesse falado acerca das suas angústias íntimas, de sua crise de invejar os arrogantes, já teria traído a geração dos filhos de Deus. Então Asaf entendeu que há coisas que passam pelo nosso coração que não devem ser ditas, nem compartilhadas, para se não tornarem um laço aos outros. Quando nós olhamos do verso 15 ao 26, nós vamos ver aqui o crente na casa de Deus, seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Você está seguro nas mãos de Deus quando você deixa de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus. A transformação do ponto de vista de Asaf teve o seu início quando ele refreou a sua língua, no verso 15, e sondou o seu coração, no verso 16. O primeiro passo não foi mental, mas moral. O virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão, que se revela nos versos 3 até o 13, para então lembrar-se da responsabilidade e lealdade que deve ao próximo. Asaf ainda não tinha resposta clara para o seu dilema, mas ele já estava liberto do seu egoísmo e da sua autopiedade, pronto para fazer uma avaliação da vida pela perspectiva de Deus. Você está seguro nas mãos de Deus quando você entra na casa de Deus para olhar para a vida como Deus a vê. De que forma que Deus vê a vida? Qual é a forma que nós confiamos e cremos nele? Asaf, ele viu o seu conflito dissipar-se quando ele deixou de ser o juiz de Deus para ser um adorador de Deus. Ele deixa de julgar Deus para adorar a Deus. E a casa de Deus foi o começo da sua libertação e da sua cura. A casa de Deus nos cura das cachumbas e sarampos da alma. Quando vamos à casa de Deus, encontramos Deus.
E Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Porque quando vamos na casa de Deus, encontramos outros irmãos que chegaram antes de nós, outras pessoas semelhantes a nós, descobriram que em Deus há abrigo e busca no Senhor a sua justiça. Quando vamos à casa de Deus, nós descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou até maiores, estão encontrando em Deus resposta, e isto nos cura. Aí no verso 17 ele diz assim: até que eu entrei na casa de Deus, e atinei, ou entendi, com o fim deles. Não é esquecer o problema, é receber entendimento. Cristianismo não é ópio, não é anestésico, narcótico. Deus lhe dá entendimento. As pessoas hoje buscam resposta na bebida, nas drogas, nas seitas, nas psicologias de autoajuda, mas Deus lhe abre o entendimento para compreender as coisas. Ele só olhava para a prosperidade dos ímpios, mas não para o fim dos ímpios. A sua visão estava sendo parcial e defeituosa. Asaf, ele tem um novo entendimento acerca dos ímpios. Ele diz assim: eu quase escorreguei os meus pés. Ele disse: o meu coração supitou. O que é que Asaf estava dizendo? Quando eu parei para observar os ímpios e questionar a Deus, ser juízo de Deus, dizer para Deus que ele estava errado, ele tinha que trazer a bênção para o ímpio e tinha que levar a maldição, tinha que trazer a bênção para o justo e levar a maldição para os ímpios. Eu questionei a Deus sobre isso. Ele disse: o meu coração sofreu alguns intempéries, sofreu infarto. Coração quis parar. Ele disse: a boca amargou. O fígado começou a ter defeito. Apareceu alguma coisa lá. Ele disse: os meus rins já não estavam muito bons. Porque quando nós começamos a invejar alguém, isso vai para dentro de nós, e já que 90% das doenças são psicossomáticas, isso vai à nossa alma, e nós começamos a adoecer. Tem quantas pessoas doentes porque o outro está prosperando, tem quantas pessoas que estão sofrendo porque vê o outro prosperando. Não, olha para Deus de uma forma diferente, faça como Asaf, entenda a bênção de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Aleluia. Recebeu o entendimento de Deus. Ele diz: quando começou a acontecer isso, eu comecei a ficar doente. É tão natural ver isso hoje. É tão natural ver isto acontecendo hoje. Fora da igreja, não. Em nosso meio. Como que se Deus não existisse. Como se Deus não fosse o teu Deus. Nós não atentamos para a grandiosidade de Deus, para o que Ele tem para nós.
salmista Davi escrevendo, ele diz assim: eu tenho paz em Deus. Talvez se não olhar Cristo falando, deixando a paz, nós não entendíamos a ação de Davi, falando sobre esse quesito de paz. Davi dizia, não é porque eu sou rei, não. É porque a presença dele está comigo. E aí ele diz assim, e eu só estou aqui por causa da tua promessa. Aleluia. Aí Asaf, ele tem um novo entendimento dos ímpios. Ele diz assim, os ímpios têm uma aparente segurança, eles prosperam, eles se tornam opulentos, eles se tornam famosos, mas e o fim deles? A situação deles, na verdade, é precária, é perigosa. Eles não são agentes livres. Deus mesmo os põe em lugares escorregadios. Nada acontece à parte de Deus. Asaf, a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora, como ele diz aqui, e não para deles ele poder sentir inveja. Ele dizia, a destruição deles virá repentinamente, no verso 19. Os ímpios vão despertar para a vergonha e horror eterno, como diz Daniel no capítulo 12, verso 2. Jesus vai lhe dizer, nunca vos conheci. Mateus 7, 23. E aí Asaf começa a dizer, não. Essa aparência deles aí não pode fazer parte daquilo que eu sou diante de Deus. Asaf chegou a questionar Deus no verso 13. Pensou que Deus era injusto. Ele estava questionando o próprio caráter de Deus. Mas agora, isso é corrigido. E Asaf olha para o poder de Deus. No verso 18 ele diz assim, não há nada que esteja fora do controle de Deus. Deus controla e governa tudo. Todas as coisas estão em suas mãos. Aí Asaf olha também para a justiça de Deus. Os ímpios criam as leis, usam as leis, manipulam as leis, torcem as leis, escapam das leis, mas eles não escaparão do juízo de Deus. Aí vem a pergunta novamente. Mas então, por que Deus permite o ímpio prosperar? É porque Deus parece estar dormindo, como diz no verso 20. Isso é um antropomorfismo. Deus não dorme. Mas Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia. Deus dá corda ao homem e entrega-o a si mesmo. Mas um dia Deus despertará e a ruína do ímpio será repentina e completa. Deus permite a prosperidade do ímpio para que o pecado revele toda a sua lealdade. Também para mostrar o seu castigo do pecado, para tornar a ruína do ímpio mais completa, para mostrar a sua grandeza e a sua glória, e para disciplinar o seu povo e mostrar que ele é Deus. Nós estamos seguros nas mãos de Deus quando nós olhamos para nós mesmos com honestidade.
como ele diz no verso 21 e o verso 22. Como é que nós olhamos para ele? Quando Asaf entrou na casa de Deus, descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios, mas ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas o seu sentimento. Compara o verso 13 e o 14 com o verso 21 e 22. Que conceito completamente diferente de si mesmo. E tudo é resultado de ter sido corrigido o seu pensamento. Não é Deus que traz a correção a Asaf. Ele mesmo que corrige o seu pensamento quanto a Deus. Asaf, ele faz um autoexame profundo e completo. Hoje nós somos rasos para examinarmos a nós mesmos. Somos tolerantes com os nossos próprios pecados. Curamos superficialmente as nossas próprias feridas. Há muito pouco pano de saco e cinzas. Há muito pouca tristeza pelo pecado. Há muito pouca evidência do verdadeiro arrependimento em nós e entre nós. Como é que nós fazemos para julgar os outros? Como que é o nosso julgamento para os outros? Jesus está lá e de repente chegam os homens trazendo consigo uma mulher apanhada em um ato de adultério. E eles levaram a Jesus, e algum deles, com a CF de Israel na mão, com o dedo na página onde estava escrito que alguém que fosse pego em adultério precisava ser apedrejado. E aí levaram diante de Jesus. Está aqui a lei de Moisés, a lei que rege o nosso país, fala sobre isso. O que é que o senhor vai fazer agora? O senhor é mestre. Jesus dá uma olhada para eles. Tudo bem. Alguém de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O mais velho olhou para o mais novo e disse: você é novinho ainda, sem ter pecado não, sujeito. Foi o quê? É eu que tenho. Prof. O outro falou: e você? Foi, já estou indo. Prof. Jesus continuou lá. De repente Jesus levanta os olhos. Cadê, mulher, os teus acusadores? Jesus sumiu todo mundo. E eu te condeno, vai. E não peques mais. Eles não aguentaram a própria consciência. Jesus não apontou pecado de nenhum deles. Jesus não disse: vocês é isso, aquilo. Jesus disse: o que não tiver, faça um autoexame. E quando nós vamos fazer um autoexame em nós, o que nós fazemos? Nós fazemos até o pescoço, porque se chegar no coração, nós não vamos resistir, nós paramos aqui. Mas os outros, nós queremos ir até o rim, para saber o que tem e o que está acontecendo.
Asaf chegou no templo e ele disse: eu preciso fazer um autoexame, eu preciso olhar para dentro de mim e saber quem eu sou. Aleluia, aleluia. Asaf chegou e disse: é aqui que eu preciso conhecer quem eu sou. Não é conhecer o meu irmão, não é saber como que é irmão Monel, como é irmão Osmar, não. Sou eu diante de Deus em dizer: eu estou aqui porque eu não posso, mas tu pode. A graça vem de ti para a minha vida. Aleluia. Ele faz um autoexame profundo, completo. Eu estava dizendo para os irmãos domingo ali em Meridiano. O Lázaro Neto um dia ficou moribundo. E mãe sempre vê quando os bichinhos estão amarelinhos. Aí levou para fazer lá uns exames, chegou lá, o médico falou: não, esse menino vai morrer a semana que vem. Precisa fazer os exames aí. E aí corre para lá e corre para cá e faz exame, e faz outro, e faz outro, e faz outro. E esse aqui não dá e tem que fazer o outro. Eu falei: meu Deus do céu, gente. Aí de repente, tem que fazer o exame, e esse exame só tem 2 lugares que faz. Um laboratório em Rio Preto e o Hospital Albert Einstein, na capital. Falei: aqui está mais perto. Vamos lá. Quanto que fica o exame? O senhor dá um rim, a esposa dá o outro e a gente faz o exame, fica certo. Tá bom. E aí levamos o menino para fazer o exame, o negócio. Coloca num coxinho de ferro lá. E vai passando, Guilherme, um negócio em cima assim, e vai vendo tudo o camarada por dentro, os ossinhos tudo assim, rapaz, vai dividindo, aí o coração, aí disse: vem cá no telão para o senhor ver. Eu fiquei lá no telão olhando aquele negócio, e foi passando o menino por dentro. Eu falei: rapaz, está tirando o xerox do menino, vai, e foi mostrando, esse problema está aqui, ó. E aí foi falando lá, não sei o que. Eu falei: maravilha, rapaz, que coisa boa. Falei: já, a senhora vai segurando aí que eu vou lá cortar. Eu mesmo, por esse aparelho aqui, eu consigo fazer a cirurgia desse menino, vai ficar bom. Aí eu saí dali e fiquei pensando depois. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós precisamos passar uma máquina daquela em nós. Ei, começa lá na cabeça. O que tem lá no teu pensamento? Como é que é a tua vida? Você está olhando para quem? Você está olhando para Deus? Está olhando para o ímpio? Prosperar em seu caminho? As coisas que estão acontecendo? O que está vendo e vai indo? O coração, como é que está o teu coração? E vai. E aí você vai sendo transparente diante de Deus, porque Deus conhece você por dentro e por fora. Ele quer que simplesmente nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. E Ele diz: aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, para nos dar graça. E é isso que Ele quer que aconteça com nós. Asaf disse: eu entrei no templo, mas o maior problema de Asaf era o seu próprio ego. Quando o nosso ego assume o controle sobre nós, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. Passamos a ser governados por emoções e sentimentos e não pelo nosso entendimento. Rapaz, menina alegre, rapaz. Somos governados por sentimentos e não pelo entendimento. O eu sobe. O nariz vai arrebitando.
Tem gente que é tão grande que Jesus nem chega perto, porque senão Jesus fica inferior. Quem somos nós? Quem sou eu e você na fila do pão? Não somos reconhecidos pelo que temos, não, irmãos. Somos reconhecidos pelo que somos. Somos reconhecidos pelo que somos diante de Deus. Aí no verso 22, o que Asaf descobre? Ele descobre que estava sendo asnático, como um asno, como um animal irracional. Ele estava agindo pelos seus instintos e não pelo seu entendimento. O que acontece com as pessoas hoje? Quando eu olho o Salmo 23, eu começo a olhar as pessoas hoje. Diferente. Quem tem a mente de Cristo anda diferente. Quem tem a mente de Cristo está olhando para a eternidade. Não é para as coisas passageiras do mundo. E aí, Asaf, ainda no verso 22, ele descobre que ele estava sendo embrutecido e ignorante. Ele estava sendo ignorante a respeito do fim dos ímpios, ignorante acerca do caráter de Deus e também ignorante acerca de si mesmo. Rapaz, como é que eu sou? Deus não me fez desse jeito. Não é esse o caráter que Deus quer. Deus recriou o meu caráter, Deus me fez diferente. Quantas pessoas ignorantes na igreja, né? Deus me fez assim, não, Deus não te fez de jeito, não. Oi, feliz. Você aprendeu isso na ida. É instinto isso aí. Tem gente que está armado o tempo todo. Tem gente que está igual Davi quando foi enfrentar o Golias. Sempre tem 5 pedrinhas no bolso para acertar na testa de alguém. A pessoa chega, e aí, fulano, ele já pau a pedra. Rapaz, americano, eu nem falei nada, você já matou, o que é isso? Espera um pouco aí. Temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, é passivo. Conta até 1000. Tem vezes que tem que passar também, né? 1001, 1002, vai indo, vai contando. Não age pela emoção. E finalmente Asaf descobre que estava sendo tudo isso na presença de Deus. Lembra-se que os seus queixumes, os seus lamentos, a autopiedade, está acontecendo na presença de Deus. Tem gente que reclama de tudo e de todos. Tem um hino aí que as crianças cantavam antigamente, tem tempo que eu não vejo elas cantar mais. Assim, imagina, a criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagina a criança magrinha, outra gordinha, isso não dá e tal. E por aí vai, não sei. É mais ou menos assim o hino. Um hinozinho bom. Está lá.
O que é magro quer ser gordo, o que é gordo quer ser magro, o velho quer ser novo, o novo quer ser velho, e aquele negócio todo, o careca quer ser cabeludo, o cabeludo quer ser careca. Acho que não, né? Mas é mais ou menos por aí. E vai indo. Sabe? E não se entende. A pessoa tem 100 vestidos no guarda-roupa. Aí chega no domingo, abre a porta e diz: meu Deus, não tem uma roupa para ir para a igreja. Vai pelado. Mas vai. A sapateira não está cabendo mais. Meu Deus, eu não tenho um sapato. Esses queixumes você está fazendo a quem? Está diante de Deus. Está lá diante de Deus. E Asaf diz: infelizmente os meus queixumes tu ouviste e colocaste diante de ti. Mas no 23 e 26 diz assim: você está seguro nas mãos de Deus quando você abre os olhos da fé para entender o que é a graça de Deus na sua vida. Aí o Asaf, ele descobre a graça salvadora de Deus. Todavia estou sempre contigo. Asaf estava quase caindo e de repente Deus abre os olhos da fé. Todavia é uma das palavras mais importantes da Bíblia. O homem estava cativo à morte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, o filho pródigo estava na lama, mas ele voltou e o pai o recebeu. A ovelha estava perdida, mas o pastor encontrou. Deus nos salvou, apesar do que nós somos. Todavia o Senhor nos encontrou. Aí o Asaf descobre a graça restringente de Deus. Aí no verso 23 ele diz: tu me seguras pela minha mão direita. E quando eu estava quase resvalando os pés, Deus também nos puxou do buraco e nos impeliu de cair na lama. Quantas vezes Deus tem nos impedido de cair. O Salmo 116, verso 8 nos diz: Ele nos livra a alma da morte, os olhos das lágrimas e os pés da queda. Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta quando nós caímos e colocamos-nos na sua presença. Asaf, ele descobre a graça sustentadora de Deus. Ele diz: tu me guias com o teu conselho eterno e depois me recebe na glória. Asaf agora fala da perseverança do santo, o Deus que nos salva, que nos livra, que nos restaura, o mesmo Deus que assegura a nossa salvação. Ele não apenas nos guia na jornada, mas depois nos recebe na glória. Jesus disse que aquele que vem a Ele, de modo nenhum Ele lançará fora. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. A fim da nossa jornada, o fim da minha jornada, da sua jornada, não é a riqueza que perece, mas a glória eterna que permanece aonde nós estaremos. Aleluia. Aí Asaf descobre a graça galardoadora de Deus. O 25 e 26, já caminhando para o final, ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é a fortaleza da minha herança para sempre. Asaf agora entende que o ímpio não tem nada, mas ele é rico. Que o ímpio será de súbito assolado, mas ele tem Deus na jornada, na terra, e tem Deus como herança eterna no céu. Asaf descobre que o sentido da vida não é o dinheiro, mas Deus. A verdadeira riqueza não é ter ouro, mas é ter Deus. Asaf descobre que o dinheiro não dá segurança, mas Deus nos guia com os conselhos eternos. Asaf descobre que o rico não pode ter nada na outra vida, a não ser o tormento eterno, mas nós temos Deus como nosso deleite e herança eterna. Aleluia. Aí nos versos 27 e 28, o mesmo Asaf que estava sentindo inveja da prosperidade dos ímpios, ele faz um contraste entre os ímpios e ele. Aí diz assim:
Quem é rico? Quem está em vantagem? O ímpio ou o piedoso? Ele disse: o ímpio tem coisas, mas não tem Deus. Ele será assolado de súbito, mas o piedoso tem Deus. Ele é melhor do que dádidas. Ele é a nossa herança. Aí ele diz assim: Deus castiga o piedoso porque está trabalhando nele, transformando a sua imagem como do Rei da Glória. Está desmamando-o do mundo, mas mesmo aqui ele tem a esperança de Deus, ele tem o cuidado de Deus, ele tem a direção de Deus, e ao final ele terá a recompensa de Deus. O piedoso está seguro, guiado e glorificado. Para o crente a morte é lucro, e partir para estar com Cristo e deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então o que fez Asaf? Ele compreendeu que vale a pena servir a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é justo e porque Ele é cuidadoso da nossa vida. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração e continuamos firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você desculpa eu ter passado o horário. Ele me deu o horário aqui, mas eu acabei não cumprindo. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos com muita alegria, falei com o pastor Samuel há algumas semanas, nós temos a grata satisfação em Deus de ter mais alguns irmãos que concluíram o curso médio e também o curso avançado em teologia aqui na nossa igreja sede. Você pode glorificar a Deus por isso? Os irmãos bem sabem, irmãos, o curso teológico médio pelo IBAD existe aqui em Fernandópolis há mais de 20 anos, talvez mais de 25, né, pastor Esquil? Talvez mais de 25 anos que esse curso teológico pelo IBAD acontece aqui. É um curso básico e médio juntos. E antes da pandemia, havia alguns irmãos que estavam estudando junto ao pastor Sérgio Esquil, e infelizmente por conta da pandemia, irmãos, as coisas deram uma parada, e aprove a Deus retomar esse trabalho no ano de 2021, isso mesmo, e o Senhor Deus tem dado graça a alguns irmãos que estudaram os 2 anos do curso médio, e depois encararam o desafio para mais 1 ano e meio de estudo do avançado e concluir o curso de bacharel livre em teologia. 3 anos e meio de estudo, e nós queremos louvar a Deus, porque 10 desses irmãos estão aqui nessa noite. Nós também vamos convidar 4 irmãos. A Micaela veio, irmão Giovanni? Não. Nós vamos convidar 3 irmãos que estão concluindo ou concluíram recentemente o curso médio do IBAD. Porém, irmãos, tem outros que foram se formando ao longo desses últimos anos. Vou dar alguns exemplos bem rápidos. A irmã Laudinéia de Macedônia, o presbítero Túlio, a irmã Daniela, também o presbítero Chimarelli. Tem mais alguém que eu estou vendo aqui, que formou depois? Tem mais alguns irmãos que foram se formando e foram recebendo o seu certificado ao longo desses anos, e nós louvamos a Deus pela oportunidade de, nessa noite, entregar esses 13 certificados para estes 13 formandos. O diácono Claudinei de Duas Pontes desejou muito estar conosco. Ele é um dos formandos do IBAD, do curso médio, mas infelizmente passou muito mal hoje durante o dia, não pôde estar. Também a irmã Micaela, e tem um casal lá do universitário. O pastor Antônio vai levar para eles o certificado. Irmão Eduardo e irmã Juliana também são recém-formados no nosso curso médio de teologia pelo IBAD. Amém, queridos? Eu vou pedir, pastor Rubens, me ajuda aqui? Irmãos, o pastor Rubens vai ler
os nomes, e à medida que o seu nome for chamado, vem aqui à frente, por favor. Nós vamos entregar o certificado e o histórico, e depois nós vamos receber a oração. Pastor, o senhor ora por nós, por gentileza. Aí o pastor Samuel vai orar por todos nós, e depois que ele der a bênção, o culto terminar, nós tiramos as fotos. Pode ser, irmãos? Amém? Amém? Pastor Rubens. Vamos lá, irmãos. Anderson Marcelo de Oliveira. Presbítero irmão Antônio Sérgio Esquil. Fábio Júnior Diogo. A irmã Ivana Matilde da Silva Braga. O Jonathan Braga da Silva. Rafael Ferreira da Cruz. Raimundo Jorge Pereira dos Santos. Presbítero irmão Rogério Soares Barros. Tiago Lima da Silva. Com Vivaldo Cornélio da Silva. O médio em teologia, então, o irmão Bruno Henrique da Silva. O Joabe Oliveira da Mato. Giovanni Turi da Silva. E a irmã Micaela, que não veio. Prontinho, Micael? Cadê as nossas irmãs? Não é pecado a irmã fazer teologia não, viu? Só uma irmã aqui, olha. Meus parabéns, meu irmão. Só a senhora no meio desse povo tudo aí, olha. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos e quanto a isso a gente tem que ir segurando o pé, estava no irmão Manel ali. Falei, rapaz, esse tanto de teólogo aí agora nós estamos fritos, rapaz. Se nós não ler a Bíblia direitinho mesmo, esse povo vai estar puxando a nossa orelha. Vamos ter que gastar o vernáculo agora aí com eles aí, porque senão a coisa fica ruim. Não pode nem gastar o baianês mais aqui, tem que ter cuidado agora. Mas vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Quantos mais necessitam de oração? Desculpa, tesoureiro. O tesoureiro olhou para mim ali e falou, dá uma olhada aí no... Ai de mim. Irmãos, o nosso dizimista da noite, o pastor Rubens Coleta, presbítero Evandro Diegues, Zaqueu Ferreira Santos. Deus abençoe os nossos irmãos e a promessa bíblica aconteça sobre a vida e o lar dos nossos irmãos. Que a janela do céu seja aberta e uma bênção tal cai sobre a vida de vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nesta noite, Pai, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estar reunidos aqui na Tua casa, onde louvamos o Teu nome
Senhor Deus, aonde o Senhor nos levou a falar a tua palavra, Senhor, no Salmo 73. Compartilhamos, Senhor, esta reflexão com a igreja. Senhor Deus, nos ajuda, sustenta em tuas mãos, para que nós possamos sempre estar olhando para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós não viemos olhar para o mundo, para aquilo que está em nossa volta, para que os nossos pés não venham escorregar, mas continuamos firmes, Senhor, olhando para ti, para vencermos seus intempéries da vida. Senhor Deus, estão aqui os teus filhos, Senhor. Ó Senhor, louvamos pela vida de cada um deles. Senhor Deus, por eles terem alcançado esse objetivo. Senhor Deus, sabemos que não é fácil, Senhor, tirar um tempo para o estudo, para a dedicação do estudo. E eles estudaram esse período, Senhor, sobre as coisas eternas. Abençoe cada um, toma cada um em tuas mãos, dê sabedoria, para que eles continuem pesquisando, continue, Senhor, adquirindo mais conhecimento, para estar firme na tua presença e louvando o teu nome. Abençoa a tua igreja, ó Pai, também o nosso retorno aos nossos lares, leva-nos em paz, livrando de acidente, do perigo e de todo mal. É o que nós te pedimos e te rogamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém. Recuar, parar, avançar. 2026, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Se Deus é por nós, todos poderão dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nossos parabéns aqui aos formando. Que Deus abençoe. Continue firmes